seja muito bem-vindo ao meu podcast Finanças 360, apresentado por mim, Ana Breis. Se você ainda não me conhece, não me segue nas minhas outras redes sociais, vou te convidar a me seguir. É @Ana com N só, Breis é B de bola, R de rato, é de escola, Z de zebra. Adoro ver vocês comentando, dizendo que estão mudando a cabeça com os meus episódios, que estão pensando coisas que não pensavam. Enfim, algumas pessoas se tornam meus clientes. Gosto muito dessa interação nossa, é sempre bom estar por aqui. E nesse episódio de hoje, vou fazer uma observação, você que está me assistindo em vídeo, que vocês estão vendo agora a minha sala decorada. Vocês estão participando de tudo. Vocês viram o último episódio do escritório antigo. Vocês viram o tempo que a gente ficou desabrigado. Nem no escritório antigo, nem no novo, enquanto aqui estava em obra. Vocês viram aqui no comecinho, sem nada, assim que foi entregue. Agora já está mais decorado. Ainda não está 100%, mas já está em 80%. Então, muito obrigada porque vocês estão acompanhando isso. Vocês continuam aqui me ouvindo, me assistindo. Para quem me vê, me ouvindo aí no carro enquanto vai para o trabalho. Você que está fazendo exercício físico e gosta de ouvir sobre finanças, investimentos e gosta da forma que eu falo. Tô muito feliz. Eu não sei, talvez, quem você... Você sabe quem eu sou, eu não sei quem você é, mas eu tô feliz de você estar aí do outro lado. Sem você, eu não estaria aqui continuando nesse trabalho que eu muito gosto de fazer, de abrir a cabeça das pessoas para que elas consigam cuidar melhor do dinheiro delas. E nesse episódio de hoje, que eu anotei esse tema hoje, tá? No dia desta gravação, não foi algo pensado, apesar de eu ter sempre uma listinha, minha equipe também sugere algumas coisas, a gente pega a sugestão de clientes ou de seguidores, as pessoas mandam no direct. Esse insight desse episódio eu tive hoje com um cliente de consultoria que veio do podcast e ele falou: Ana, foi o seu episódio do podcast Ricos na Crise, que inclusive acho que tá no meu top 3 de podcast, de episódios favoritos. Se você não ouviu, depois desse aqui você vai lá ouvir. Que eu entendi que eu precisava te procurar, que não era uma coisa pra fazer sozinho. E aí eu falei, nossa, que interessante. E aí ele falou, porque tinha isso e tinha aquilo outro. Ele começou a fazer pra mim, eu falei, nossa, você tá de muito parabéns, que pelo visto você captou a mensagem corretamente. Mas eu tive a ideia e anotei enquanto conversava com ele de fazer um vídeo se eu acho que é possível ou não você investir sozinho. E eu falei pra ele, obrigada, né, porque eu tive essa ideia aqui durante a nossa reunião, você vai ver daqui a pouco esse episódio no ar. Vou deixar aqui uma homenagem a ele, é Tancredo, o nome desse cliente. E eu falei pra ele, eu vou falar, como sempre, de forma muito isenta, idônea, sem querer vender meu peixe, o que eu acho. Se você realmente precisa de um suporte, de ajuda, se é difícil, se é impossível, se é fácil, tá? Se é possível você fazer isso autonomamente, o que eu penso e o que eu faria se eu não fosse uma profissional do setor. Então vamos começar pelo começo, tá? Sendo muito sincera, a parte para investir de quem está começando, que é o básico ali de montar a reserva de emergência, na minha opinião, é absolutamente possível de ser feita sozinha. O que essa pessoa precisa entender? Ela precisa entender que o investimento de reserva de emergência é um investimento com muita liquidez, ou seja, muito acesso ao dinheiro, é um dinheiro que você tem que conseguir sacar muito rápido, tá? E é um investimento que precisa ser muito seguro. Então você precisa de cara esquecer esses investimentos de bancos pequenos e uns fundos de investimentos que você nunca ouviu falar. Lembra que você tem que ter um banco grande, tá? Porque isso vai te dar segurança. Você tem que ter uma instituição financeira enorme por trás. Ah, Ana, os famosinhos aí, o roxinho, o C6 novo, o Mercado Pago, eles são enormes. Não são, tá? Eles não são bancos de primeira linha. Dependendo do tamanho da sua carteira, eu nem vou achar um problema você comprar um CDB do C6, tá? Mas isso não é nem risco soberano, que é o risco do Tesouro Nacional. Você gosta de Tesouro Nacional? Não, acredite se quiser. Eu prefiro comprar um título de um banco primeira linha com liquidez diária, pagando bem, do que investir no Tesouro Direto. Mas Tesouro Direto é risco soberano, né? Por isso que, num cenário de crise, você tem que pensar que você está emprestando dinheiro para quem manda imprimir o dinheiro, então o risco de calote é muito baixo. Ana, por que você não gosta? Não gosto porque o mercado do Tesouro Direto é um mercado que depende de governo, eles entram em greve, tem horário para entrar, horário para... Tudo que o governo pode dificultar, eles dificultam. Então, se eu posso emprestar para uma empresa privada segura, absolutamente segura e protegida pelo Banco Central, que é uma autarquia federal, né, que regula o mercado bancário, eu prefiro, tá? Então você pode aí comprar um CDB de um banco de primeira linha, e quando eu falo banco de primeira linha, são os grandões, de preferência
O certo, na verdade, é você recebendo o rendimento acima de 100% do CDI. 100% para cima. Qual é o maior erro que eu pego das pessoas, tá? A pessoa com um pingo de dinheiro, que não completou a reserva de emergência, não tem dinheiro para comprar um antibiótico pro filho com a garganta inflamada, querendo, eu vou botar desse aqui, que rende 103 ao invés de 100, e é do banco JXYZ, e eu vou deixar esse dinheiro para 6 meses, que eu não vou precisar. É aí que você se ferra, aí que mora o perigo. É aí que mora o perigo, porque imprevistos são imprevistos. E se você botou num lugar inseguro, se veio um problema aí de crise, uma terceira guerra mundial que estourou, uma nova pandemia, ou até mesmo uma questão política, econômica do nosso país, que torna as instituições mais inseguras, gera um evento financeiro chamado de corrida dos bancos, onde todo mundo quer sacar dinheiro ao mesmo tempo, tá? Se isso acontece, você se deu muito mal e você perdeu todo o dinheiro que você tinha. Pode ser pouco para muita gente, mas é muito para você. Então, o erro de quem tá começando sozinho é ficar tentando inventar a roda, escolher coisa difícil de uma coisa que é fácil. Reserva de emergência nasceu para ser fácil. O dinheiro precisa ser sacado a hora que você precisar, de forma rápida e fácil, e ele precisa estar no lugar mais seguro que puder. Ou seja, um banco de primeira linha. Ana, onde você bota a sua reserva de emergência? Banco BTG Pactual, que é um dos maiores bancos de investimentos do mundo. Da América Latina já foi o primeiro, do Brasil tá no topo do topo do topo. Eles pagam 100% do CDI com liquidez diária. É ali que tá minha reserva de emergência. Ana, uma segunda opção que você faria com o seu próprio dinheiro. Lembrando que isso não é uma recomendação de investimentos, tá? Vou botar um disclaimer aqui. O que você faria com a sua reserva de investimentos? Opção 2. Itaú paga 100% do CDI com liquidez diária. Sabia? Também é um banco de primeira linha. Ana, e os outros bancos? O Banco do Brasil, Santander, o Bradesco, a Caixa, sei lá, já esqueci que deve ter mais algum aí que tá passando. O que você pode? O que você faria? O problema desses outros é que dificilmente eles pagam 100% do CDI. Tá? E aí você até tem um banco de primeira linha, você pode até ter uma liquidez diária, mas dificilmente você vai encontrar alguém que te pague o que a gente chama de benchmark, que é referência. É o que a gente tem que ganhar pelo menos aquilo ali para estar dentro do normal, do ok, para acompanhar a economia, para ser um rendimento adequado para o cenário econômico. Nunca vi, tá? Eles dificilmente pagam. Pra eles pagarem 100% do CDI tem que ter muito, mais de 1 milhão. Aí você já vai montar uma carteira mais complexa, né? Mais completa e complexa, e você não vai botar tudo num 100% do CDI, tá? Mas esse é o problema, viu? Não tem a segurança deles, ok. Tem lugares que eu não gosto por conta de atendimento, de achar engessado, mas não vale a pena, tá? Então, seguindo na lógica de uma pessoa que está começando, se entender o que eu tô falando aqui e seguir sem inventar moda, pode investir sozinha, tá? O que eu faço um adendo, um parêntese? Tem gente que pensa que a minha profissão, o que eu faço, eu não vou falar de João, de Pedro, de outros consultores, nem sei como é que funciona o trabalho desses caras, eu não sou cliente deles e eu não aprendi com eles, que eu nunca fiz curso disso, tudo que eu desenvolvi sozinha, tá? No meu caso, tem muita gente que tá nessa fase de acumulação, de montar a sua reserva de emergência e, teoricamente, poderia sim fazer sozinha. Mas por que essas pessoas me contratam? Pra ajudar elas a guardarem mais. Às vezes, a pessoa tá guardando 500 por mês, R$1.000 por mês, mas depois de fazer um processo consultivo comigo, ela aumenta a capacidade de poupança dela. São pessoas que querem aprender para, às vezes, ajudar a sogra, ajudar o marido, ajudar a mãe. São pessoas que querem aprender para poder ter um conhecimento de um assunto que nunca foi visto na vida. São pessoas que querem ter uma noção se o número que elas estão guardando é bom, é ruim, se precisa aumentar, porque elas não fazem ideia do quanto elas precisam guardar para ter a renda de investimento que elas querem lá na frente. Qual o meu número? O que eu preciso? Qual o passo a passo para eu poder comprar o imóvel que eu quero, fazer a viagem que eu quero, né? Ter tanto de dinheiro guardado, ter a renda de aposentadoria. É muito mais o contexto todo do que só montar a reserva de emergência. Porque realmente, se fosse só para montar uma reserva de emergência, se você não tem demanda e nenhuma das outras coisas que eu falei aqui, que eu também faço, você pode sim investir sozinho. É muito simples, tá? Eu brinco que é simples, mas não é fácil, né? Mas é simples. E, além de tudo, não fiz esse vídeo com essa intenção, mas é real. Eu tenho cursos. Então, assim, às vezes a pessoa, eu não quero pagar uma consultoria, mas eu quero aprender com maior profundidade. Gente,
Eu nem sei, mas como eu não vivo de curso, é um valor irrisório, tá? Que dá pra parcelar. Eu não vivo disso. Então, você vai ver e vai ser uma coisa que você pode ouvir no carro, que você pode entender pra você ir pegando essas sacadas. O que é um banco de primeira linha? O que é liquidez diária? O que é rentabilidade relativa? Que é quando eu falo de 100% do CDI. Se você souber esse mínimo, você cada vez mais se torna autossuficiente pra investir sozinho, tá? Que é a nossa pauta. Indo pra uma etapa 2. Se você tem volumes financeiros, seja de investimento mensal, você investe 10, 20, 50, 100 mil por mês, essa é a sua capacidade de poupança, né? O que sobra todo mês você investe. Eu vou te falar que, francamente, pra você fazer sozinho já complica, tá? Por quê? Todo mês você vai ter que escolher vários investimentos, que você não vai botar num lugar só. Não são vários de 10, dificilmente, mas eles têm estratégias complementares. Tem investimento que você faz que em determinada situação econômica sobe e tem investimentos que em determinada situação econômica cai. Se você não souber bem o que você está fazendo, você vai fazer um monte de investimento, correr um monte de risco e ficar no 0 a 0 e ganhar zero. É muito comum o assessor de investimentos fazer isso. É muito comum o gerente de banco fazer isso. Porque essas pessoas têm meta para bater. Tem gente lá, chefe cobrando eles no cangote para aumentar o ROA, que é o retorno sobre o patrimônio que eles têm ali investido. E eles começam a oferecer o que dá mais comissão e às vezes não pensam muito nessa estratégia complementar, tá? Por isso que é sempre legal você ter uma opinião de alguém isento. Então, se você tem valores mais altos, começa a ficar meio perigoso de você fazer sozinho. Ah, Ana, mas eu quero. Como que eu faço para me especializar? Você vai entender o básico. O que é a taxa de juros do seu país? Selic, tá? Que é o preço do dinheiro. O que é a rentabilidade relativa, tá? O que é a rentabilidade absoluta? O que é o CDI? O que é rentabilidade relativa? O que é, né, o básico ali das finanças. O que é juro real? Juro real é uma das coisas mais importantes que eu não vejo ninguém falar. Todo mundo fala de não sei quantos do CDI, não sei quantos do dananã e papapá. Cara, juro real é retorno acima da inflação, tá? Você pode ter 200% do CDI, que se a inflação tiver mais alta que aquilo, você investiu para perder poder de compra, né? Então, você entender esse básico. E outra, entender que todo o dinheiro que você investe está sendo utilizado. Não tem nenhum doido no mundo que paga rendimento a você para fazer zero com o seu dinheiro. Que seria coisa de maluco, né? Deixa seu dinheiro aqui comigo que eu vou deixar ele aqui do meu lado, eu vou fazer zero com ele e eu vou te pagar tanto. Eu só tomo prejuízo, porque eu tô gerando zero do seu dinheiro. Você não pode ser ingênuo de achar isso. Então, todo o dinheiro investido está sendo utilizado, tá? Para gerar um retorno superior. Ou é um fundo de investimento que você paga uma taxa de administração e taxa de performance. E aquelas pessoas estão sendo remuneradas para investir dentro daquele fundo. Não tenho gostado de fundo de investimento, by the way, tá? Ou você tá virando comprando ali, investindo em alguma empresa, né? Que é aquela questão de comprar um CDB, comprar uma LCA, um LCI. Querendo ou não, você tá dando seu dinheiro para aquela instituição financeira, ela tá usando. Ela tá emprestando para um financiamento para outra pessoa, ela tá quitando uma dívida. Agora, eu acabei de ver aqui no jornal que tava atrás de mim que a Engie acabou de distribuir não sei quantos milhões em debêntures, né? Então, o que ela tá fazendo? Ela tem dívidas e ela tá fazendo você ajudar ela a pagar essas dívidas. Vale a pena ou não? Como é que tá a saúde financeira? Qual é o ativo dela? Qual é o líquido? Pode parecer complexo, mas não é. Quando você se interessa em mergulhar nesse assunto e você começa a entender o que eu acabei de falar, é óbvio que esse cara não é doido de me pagar rendimento para fazer zero. Então, nesse investimento, o que esse cara tá fazendo com o meu dinheiro? Eu tô de acordo com isso? Nossa, eu acho que é muito arriscado. Eu acho que a saúde financeira dessa empresa não tá boa. Aí você consegue olhar com um olhar mais crítico de falar, já tô correndo muito risco com isso aqui, acho que agora eu preciso de menos, acho que agora eu preciso de mais dinheiro para tal propósito, né? Enfim, além disso tudo, que eu espero que esteja ficando claro para você, que quando a gente fala de patrimônios maiores e de fazer realmente uma carteira de investimentos, que tem lá os 3 blocos que eu falo nas minhas aulas, nos meus cursos, inclusive eu vou dar uma aula, gente, eu voltei a fazer a live, tá? Live é muito pandemia, né? Quem viveu a pandemia viu o que é falar live, que a gente se remete logo àquele cara do sertanejo. Mas eu voltei a fazer aulas, tá? A última a gente fez pelo YouTube, mas pra você participar, você tem que se inscrever, que é no link privado, tá? A última o pessoal gostou muito. Foi 1h20. Eu queria fazer 40 minutos, prometi ao meu marido que seriam 40 minutos, me empolguei, fiquei 1h20, foi quase que uma mentoria ao vivo. E como as pessoas gostam, até porque vocês me ouvem em podcast, vocês querem ver uma coisa mais ao vivo, né? Me perguntar coisa, me ver falando nome e tal. As pessoas, às vezes a pessoa fala uma questão pessoal, pensei em pedir pro meu sogro fazer não sei o quê, teve uma pergunta dessa, eu respondi ao vivo. Então você pode se inscrever,
certamente você vai encontrar esse link no link da minha bio, na legenda aqui desse vídeo, não sei se você tá vendo no YouTube ou no próprio podcast, você pode catar aí que você vai achar. Vai ser comum, só que nunca essas aulas ficam disponíveis depois. Elas são ao vivo e fica como não listado no YouTube, então não é um vídeo que você vai voltar lá, vai jogar no meu canal e vai achar fácil. E a ideia é você participar ao vivo comigo, tá? A próxima aula eu vou falar um pouco mais sobre isso, sobre... Qual é o próximo tema mesmo? Sobre investimentos de renda fixa, que tá super em alta nesse momento. Inclusive, as pessoas pensam que é fácil, pensam que é sempre conservador, mas não é. Tá? Tem muito investimento de renda fixa que é extremamente volátil, de subir e descer, igual ação, tá? E que é muito arriscado. E eu vejo muito cliente, teve um cliente até recentemente que fechou consultoria comigo, enquanto a gente não chegou na etapa de investir, ele ficou, e quando eu vi, eu falei, para! Aí eu falei pra ele, olha só, você tá pensando que tá fazendo certo, mas isso não se faz assim? Eu não sabia. Eu falei, então pronto, então calma, segura o coração. Então assim, são pequenas coisas que você precisa entender. Ana, bate o martelo aí, dá pra investir sozinho ou não dá? Se você for uma pessoa que realmente se interessa por essa pauta, você pode ser um autodidata, sim, e conseguir fazer movimentos seguros e rentáveis. Tá? Principalmente se você fizer isso de forma autônoma de fato. Autônoma é parar de ficar ouvindo oferta de assessor, de gerente de banco. Esses caras não querem seu bem. Me desculpa. Se tem alguém ouvindo, se eu tô falando mal de você, eu tô falando pela maioria, tá? É a verdade. Então, assim, 99% dos casos não tem bons produtos e tá enviesado e tem alguma coisa escondida, viu? Então, eu preciso falar o que eu vejo na maioria das vezes pra você. De forma autônoma, se você entendeu aquele contexto, ainda mais com inteligência artificial hoje, que você pode perguntar quais são os riscos de tal investimento. Eu já tenho esse. Vale a pena eu fazer mais esse? E se tiver uma crise... Aí você põe suposições. Se tiver uma crise assim, o que vai acontecer se eu tenho isso aqui e aquilo lá? Gente, eu prefiro que vocês... Se você quer muito ser um autodidata sozinho, que você lide com uma inteligência artificial, do que você ficar batendo cabeça seguindo dica de vendedor que vai ganhar comissão sobre o seu dinheiro, que eu acho que é a pior situação que tem, tá bom? E aí, o que eu vou te dizer? Se você quer mergulhar nesse assunto, show de bola, eu acho que você pode. Se você tem um patrimônio muito grande e não quer tanto assim mergulhar nesse assunto, eu acho que você precisa muito de alguém, de preferência, que trabalhe com FII fixo, que é uma taxa fixa de consultoria, ao invés de ficar a pessoa no modelo comissionado, que é muito sensível para aquela pessoa te oferecer coisas que dão mais dinheiro para ela. E se você não tá em nenhum desses dois casos, ainda tá fazendo sua reserva de emergência e não tem aquelas questões de organização, de planejamento e papapá, eu acho super possível, tá? Absolutamente possível. Quando você ouvir o meu episódio Ricos na Crise, você vai entender como que se monta uma carteira de investimentos e por que eu ganhei tanto dinheiro na crise. Mesmo tendo 75% do meu dinheiro na época, e é uma época completamente diferente, hoje é óbvio que eu não tenho isso, eu tinha 75% do meu dinheiro em renda variável, tá? Em ações. Aquilo para aquela época fazia sentido e eu tinha muita reserva de oportunidade, reserva de emergência, eu tinha os 3 blocos, eu tinha o seguro da minha carteira, que é ouro e dólar, que tem que ser num percentual específico. Então assim, nada é por acaso, tá? Quando você ouvir, você vai falar, caramba, talvez o que o Tancredo tenha me dito. Foi ali que eu entendi que eu precisava de um direcionamento de alguém, né? Mas isso vai muito de você. Isso vai muito de você querer mergulhar no assunto ou não e querer entender um pouquinho do que há por trás ou estar realmente começando e saber que é uma coisa muito básica e que se você entender esse mínimo, você já consegue dar uns passinhos ali sozinho sem inventar o que eu falei lá no início. Espero que você tenha gostado. Comenta aqui embaixo. Se tiver dúvidas, eu tô sempre aqui para responder. Tem minha equipe também que fica sempre de olho. Lembrando que eu tenho uma empresa de consultoria financeira. Você pode entrar em contato com a gente. A gente pode atender você tanto para ajudar você com seus investimentos, né? Você ser nosso cliente de investimentos, quanto para a parte de consultoria financeira, que é uma parte de organização. Agora a gente manda um formuláriozinho, porque eu já tô com lista de espera. A agenda já tá bem lotada, mas você pode mandar um formulário e eu vou entender o seu perfil, até para entender se realmente eu posso te ajudar. Mas tem a minha equipe, tem Milena, enfim, tem a galera toda aqui que vai te dar um suporte. E também tem, além da aula, os cursos que para você que está começando e talvez esteja inseguro aí se vale uma consultoria, se vale um primeiro contato, eu te digo que sempre a estratégia combinada funciona muito bem. Quem fecha a consultoria comigo que já tinha um curso, tem um resultado muito melhor. Por quê? Porque a pessoa fala, eu lembro que você falou aquilo, eu vi isso no seu curso, eu aprendi tal coisa com você. Então a gente às vezes consegue até aprofundar mais. É necessário? É indispensável? É claro que não, tanto que a maioria dos meus clientes de consultoria não tem o curso. Mas quando tem, e se você está em dúvida, para você dar esse primeiro passo, você pode fazer isso. Você vai ver que eu sou muito, muito clara, sempre muito didática. Vou ficar muito feliz de te acompanhar nessa jornada financeira do seu crescimento. Obrigada, até o próximo episódio. Tchau, tchau.